Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal Tarefeiros, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, você que acompanha o nosso canal. E se você está chegando hoje, ativa aí as notificações, tem conteúdo durante toda a semana, tá bom? E se você está aproveitando aí, dá uma navegada, tem muita coisa no nosso acervo de vídeos, tem palestras, tem documentários, tem músicas do coral. Então, qualquer dúvida se você tiver de apometria, de espiritismo, de cotidiano, desobsessão, dá uma pesquisada aí que você vai achar bastante coisa, tá bom? Canal Tarefeiros. A Casa dos Tarefeiros está localizada lá na Rua Barão de Penedo, 182, e os telefones para você ter informações para agendar os seus tratamentos, para saber os tratamentos que a casa oferece, sempre aparece no vídeo. A gente reforça os principais aqui no 2606 6220 ou 2605 6865. Bom, dados os nossos recados, eu peço você, aumentou do seu lar, licença para que nós possamos adentrar na tua casa, convidando ao Senhor das nossas existências, a Jesus, a todas as fraternidades do bem e do amor, e ao doutor Antônio, para que nesse circuito de luz nós possamos estar protegidos, amparados e ter um bate-papo dos sábados de manhã de conscientização. Graças a Deus. Bom, e hoje vamos falar um pouquinho sobre Jesus. Quem é Jesus espiritualmente? Jesus é Deus? Jesus não é Deus? Quem ele é? O que ele representa nessa reencarnação terrena? E qual é o contato, né, que nós temos diariamente? Quando que a gente procura Jesus, né? Será que é só nos momentos difíceis? É só para pedir? Será que em alguns momentos ele virou apenas um gênio da lâmpada que só atende os pedidos nossos? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Então, para começar, na visão do kardecismo, do espiritismo, Jesus não é Deus, diferente de outras religiões, né, que acha que Jesus é Deus. No kardecismo, nós acreditamos o quê? Que Jesus é um espírito de alta elevação moral, né, que se preparou muitos e muitos anos para poder reencarnar na Terra, inclusive relatos que ele teve que abaixar a densidade vibratória, a aura dele, para se adaptar no planeta Terra, que é um planeta, como a gente sempre fala aqui, primitivo, agora em provas e expiações, e, se Deus quiser, brevemente em regeneração. Porém, na fase ele teve que baixar, por quê? Pra, na, galgando a evolução espiritual dele, ele decidiu passar por essas situações de reencarnar na Terra e exemplificar a evolução do ser por meio do amor, por meio da caridade, por meio dos todos os ensinamentos que ele deixou. E ele vem sendo para nós modelo e guia. Isso eu já falei em algumas das outras palestras, não necessariamente referente a Jesus, mas citando ele. Modelo e guia por quê? Modelo porque ele tinha todos os atributos que nós deveríamos alcançar durante as nossas encarnações, né? Para poder evoluir. E guia porque ele não só tem esses atributos, porque na passagem reencarnatória dele, ele põe em prática tudo isso e ele ensina como fazer, né? Por meio das suas atitudes. Se nós fazemos ou estamos tentando fazer, é outra questão. Mas o fato é que a questão do perdão ele ensinou em várias passagens, a questão da caridade, a questão do amor ao próximo, a questão do não julgar e assim por diante. Então, se você pega Jesus, ele está numa esfera
muito elevada, né, a esfera dos amadores, que eles decidem encarnar no planeta Terra por amor e para ensinar e exemplificar o amor verdadeiro. Então, é um pouquinho disso que nós vamos falar hoje. E para citar melhor, para explicar melhor, eu vou passar para o meu amigo Carlos, que ele vai falar um pouquinho mais de Jesus. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fábio. Bom dia, Ronaldo, pessoal que nos assiste. Essa questão sempre foi polêmica e sempre vai ser, né? E eu acho que a cada momento que nós vamos evoluindo espiritualmente, evoluindo como humanidade, nós vamos tendo mais revelações. Porém, eu acho extremamente importante, quando se fala de Deus e de fé, a gente não querer que a nossa verdade sobreponha nenhuma de ninguém, né? Assim, cada pessoa tem a situação de entender aquele momento, aquela questão, e eu acho que o bem e o mal, por assim dizer, tem que estar acima disso. Você vai encontrar pessoas difíceis em todas as religiões, pessoas que não são honestas em todas as religiões, né? Agora, é óbvio, cada um, de acordo com o seu coração, com o seu entendimento, precisa buscar as explicações que confortam aquele momento dele. Um dia, talvez, nós tenhamos acreditado também que Jesus era Deus, e também, como o Fábio diz às vezes, né, quando a gente conversa, será que faz tanta diferença assim, ser ou não ser? Ou é mais importante você ser e se apoiar no bem, no amor, na caridade, do que procurar meandres em palavras? Porque não adianta, se a gente pegar ipsis literis, Jesus disse: Meu pai mandou outros antes de mim e vocês não reconheceram. Ele mandou outros deuses? Na minha concepção, não. Mas se tem alguém que acha que sim, ok. Né? Ah, meu pai, ele sempre se referiu ao meu pai como sendo uma outra entidade, uma outra questão. Isso encaixa na minha razão, mas na razão de outras pessoas é parte de um mesmo todo? Se sim, todos somos parte de Deus. Na verdade, ele é único. Todos nós somos filhos de Deus. Então, a interpretação precisa deixar claro. Hoje, o que nós acreditamos, o que é lógico para nós, é que não são. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito criado por Deus, que, como o Fábio colocou, num nível de evolução absolutamente diferente. E essa evolução ele demonstra quando aqui está na Terra, né? Através do amor e de tudo que ele faz. E ele faz que ele próprio fala: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu sou o caminho, eu vou levar a algum lugar, eu vou levar a Deus. Então a gente teria N situações que nós podemos citar e nos confortam a nossa lógica, o nosso entendimento, para dizer que Jesus não é Deus. Mas, de novo, eu prefiro uma pessoa que acredite que é e não faça mal a ninguém do que uma que tenha o meu entendimento e seja um fofoqueiro, prejudique as pessoas, né? Siga tudo que esse Jesus, que pode ser Deus ou não, e para nós não é, não ensinou. Então não adianta ele ter essa consciência e não seguir o modelo que você falou, né? E essa questão, se é um modelo tão grande, tão bom, que deveríamos seguir a despeito de qualquer coisa e não seguimos ainda, ou seguimos muito pouco, você já convidou ele para entrar na tua vida, né? Para fazer parte da tua vida? Como o Fábio falou, ou você continua mendigando favores, ou você convidou e fala: Jesus, né? Entra na minha vida, entra na minha casa, faz parte de mim. Faz parte de mim o quê? O aprendizado. O aprendizado. O que ele trouxe. Faz parte de mim a tua lição, que eu ainda não aprendi. Isso está faltando a muitos na humanidade. Se houvesse, sei lá, 25% de assimilação disso, será que a gente guerrearia? Né? Será que íamos querer um pedaço de terra do outro? Não.
25%, não precisa muito, não, nem metade. Né? Será que íamos querer que a nossa explicação de Deus fosse melhor ou pior? Ou simplesmente aceitaríamos a dos outros? E não é, acho que a única indignação, eu já falei isso antes e vou repetir, a gente tem que ter indignação com más condutas, com condutas que prejudiquem outras pessoas, com condutas que. E percebam, você querer crescer, você querer evoluir, você querer fazer cursos, você querer ter mais bens materiais, não é disso que a gente está falando. A gente está falando que quando você faz isso, passando a perna no outro, deixando o outro sem nada, desequilibrando. Aí tem gente que vai defender, mas é lógico, se um tiver mais, automaticamente ele está tirando de alguém. Não é bem assim. Se a gente for ler o próprio livro dos Espíritos, ele explica a riqueza e a pobreza e as suas necessidades e a despeito do nosso comportamento, né? Inclusive, ele tem uma frase que eu nunca fiz a conta, mas ele fala que se você dividisse a riqueza por igual, todos teriam pouco. Eu nunca fiz essa conta e quando a gente olha um com tanto e outros com tão pouco, a impressão que nos causa é que não é verdade. Mas está lá, de repente é da época da Revolução Industrial e talvez as coisas fossem diferentes, né? É, mas, voltando ao assunto, cara, sendo Deus, não sendo Deus, você pratica, você convida ele para estar do teu lado, ou muitas coisas que você faz você tem vergonha, não é? Essa é a questão. Você tem vergonha de falar, olha, eu sei quem é Cristo, eu sei quem é Deus, mas, como diz o Fabinho, né, eu vou na feira e quero uma dúzia de 15. E aí? Qual a diferença se ele é Deus, se não é Deus? De novo, você tem que procurar conhecimento, nós precisamos desenvolver as duas asas, a da bondade e a do conhecimento, e esse conhecimento é paulatino. Um dia já adoramos o sol, achando que Deus era o sol. E assim vai ser, quanto mais evoluirmos. A verdade é relativa nesse sentido, ela é absoluta só em Deus. Ouso dizer que eu não sei nem se os anjos a conhecem na plenitude. Conhecem muito mais que nós. Mas será que conhecem na plenitude? Não sei, tenho dúvidas. Mas essa é a questão, meus amigos. Para nós espíritas, Jesus e Deus são coisas extremamente diferentes. Porém, nós, eu, você, todos nós e Jesus viemos desse Deus. Fomos criados a partir dele e com a ajuda de espíritos superiores. E convidem esses espíritos superiores, porque nós já temos obsessores demais, nós já emitimos ondas de baixa vibração, de raiva, de calúnia, de inveja, de tudo que é ruim demais. Então está na hora da gente trocar isso, sendo Deus ou não sendo Deus. Mas nós acreditamos que não seja Deus, que é um enviado muito iluminado de Deus. Né, meu amigo Ronaldo? Carlos, Fábio, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Não, explicações muito boas, né? Falando de Jesus e de Deus. E que nós, né? Nós como um todo, né? A gente está aqui colocando um pouquinho mais de informação, né? Para a gente entender um pouquinho melhor essas divisões, né? É lógico que nós vamos falar aqui tentar falar de Jesus no sentido desse espírito, né? A gente coloca Jesus como espírito. Quando a gente fala de Deus, é mais claro, né? Sempre quando vai se falar de Deus, uma que não poderá existir dois deuses, né? Porque um irá contra o outro, um vai ter uma ideia, ó, vamos por aqui, vamos por lá, né? Então, não dá, já começa por aí, né? Então, Deus tem que ser único, né? Quando falamos a definição de Deus, que é Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tudo vem dele, tudo deriva dele, né? Tudo acontece dele. Então, primeiro, dizer Deus, né? Esse Deus único, né? Que é até a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, já traz Deus aí, já dá uma aportação totalmente, não diferente, mas totalmente de uma forma de demonstrar daquilo que nós chamamos de Jesus, né? Então, essa ideia de Deus e ideia de Jesus, elas têm suas
como diz, né? Diferenças. Ah, mas nós somos a semelhança de Deus. Semelhança não quer dizer que nós somos, né? Iguais, né? Semelhança é algo semelhante, mas não quer dizer que é igual. Então, quando a gente vê Jesus, e aí eu falaria mais de Jesus, e para nós Deus é o Supremo, é lá em cima, quem criou o universo, é quem criou tudo, a natureza, né, os pássaros, tudo que se imagina, né, o cosmos, os planetas, nós estamos falando de algo bem lá em cima mesmo em termos de comando. E como eu falei, tem que ser único, né, não podemos ter mais do que dois deuses aí para comandar, vamos dizer assim, né. E quando falamos de Jesus, nos parece claro até a forma que Jesus veio estar conosco, né? A gente falou na semana passada, que foi 12 de outubro, né, Carlos e Fábio, sobre Maria. Olha que interessante, né? Falamos sobre um espírito também elevadíssimo, né? Mas nós temos conosco que Jesus também é um espírito mais elevado que Maria, né? Nós colocamos isso. Eu falo aqui que a gente fala pouco de José, né? Tem que falar de Maria e de José, né? Pô, José, o pessoal deixa de canto de José, né? Mas não, veio de Maria e de José. Então, só a forma desse Jesus aparecer para conosco, né? Na mesma mesmo modelo que os outros espíritos reencarnam ou encarnam, né? Que é através de uma família, que é através do nascimento, que é através do crescimento, da evolução, né? Jesus se prepara. A gente não vai ver Jesus simplesmente sabendo de tudo, no bom sentido, né? Temos boas literaturas aí que falam dos estudos de Jesus junto aos essênios, a sua formação, o seu conhecimento. Então, traz Jesus como sendo um humano, né, no sentido de incorporou ou encarnou esse espírito aqui na humanidade e traz esse espírito muito elevado, que tem um conhecimento exemplar, que tem a moral elevada, que traz tudo do seu conhecimento de vivência de outros planetas, né, de outros momentos, né? Não há várias moradas na casa do Pai, né? Há várias moradas na casa do Pai. Então, entende que Jesus participou de várias moradas, entende que Jesus foi um espírito que é um espírito que cresceu, que evoluiu, chegou, né, lá para cima. Se a gente ler um pouco aqui de Ramatiz, eu acho que é um livro interessantíssimo para abrir um pouquinho a nossa mente, né, o Sublime Peregrino, que vai falar desse Cristo planetário, né, vai abrir a ideia, vai dizer que esse espírito teve que vir, né, de outro lugar, de um outro planeta, para reencarnar entre nós, que ele teve que diminuir o seu perispírito, ele tem que diminuir a sua energia, porque essa energia dele não caberia no corpo físico normal como é o nosso, né? Então, tudo isso a gente começa a pensar, imaginar e entender um pouquinho mais esse Jesus que é um espírito elevado. Para nós, que ainda estamos num mundo que se falou aqui em algum momento, né? Ainda de provas e expiações, um mundo ainda que tem a questão da reencarnação, que precisamos reencarnar várias vezes, que o amor, que é o que Jesus veio trazer, veio pregar, ainda não está aqui conosco, né? No coração, na mente, né? Eu falei amor, é até estranho. Ah, você fala de amor, você é muito bonzinho, não é isso? Está até fora de moda, né? Se essa palavra que eu posso dizer assim. Então, Jesus é um espírito que veio, né? Que veio para ensinar. Nós falamos de Jesus como mestre, olha que interessante, né? Jesus se coloca como mestre, professor. Jesus traz o evangelho como sendo o nosso guia. Eu falo, falou em guia aqui, né? Guia, orientador. Então, é um espírito que veio outra dimensão, outro conhecimento. Ele mesmo diz: Eu não vim destruir a lei. Quando ele fala que não veio destruir a lei, ele fala que existe uma lei. Existe uma lei de progresso, uma lei de evolução, e que ele participou desse progresso e evolução, e ele progrediu, ele evoluiu lá em cima. Eu vim cumprir as escrituras. Então, ele pegou todo as escrituras, todo o Antigo Testamento, todos os que o profeta falou, né, que viria em algum momento o Filho de Deus, que viria um momento o Cordeiro de Deus, né, aquele enviado. E Jesus vem e faz esse papel, né, e é ele que se coloca nessa condição. Então, assim, Jesus, ele é muito, não vamos dizer entre nós aqui, ele é muito, ele se isola disso, ele não se coloca como Deus. Ele fala Pai, né? Ele não fala, para Deus, ele fala, afasta de mim esse cálice, mas faça a sua vontade. Ele fala, ó, o que você quer que faça? O que você quer que aconteça, né? O que será para que você quer que aconteça? Que aconteça. Ele está dizendo o seguinte, que essa superioridade de Deus para com ele, obviamente, fica muito claro quando Jesus fala um pouquinho disso para nós, né? Então, assim, os ensinamentos de Jesus são atemporais, né? Para a gente entender um pouquinho o que é atemporal. Jesus, se viesse hoje, a gente fala, Jesus vai voltar, né? A gente fala, Jesus não saiu, Jesus está aqui o tempo todo. O Carlos comentou, como é que você se relaciona com Jesus no dia a dia?
Como é que está o Jesus na sua casa, né? Essa frase é muito boa. Quando você fala de Jesus, você lembra aqui da paixão de Jesus, da cruz de Jesus? Você carrega o quê? Um crucifixo, né? Jesus é muito mais do que isso, né? Isso aqui, isso é o final, isso é o que o homem colocou para ele, né? Que ele quis que afastasse, Deus falou, não, não, passe por isso, deu exemplo, né? Como filho de Deus que você é e como normal, um Deus que sofreu na cruz, um Deus que desencarnou ou que morreu, né? Vamos pensar até essa palavra, para um Deus jamais isso existiria, né? Um Deus que morreu, um Deus que desencarnou. Então, o que fica é o seu ensinamento, é o seu evangelho, né? É falar mais do evangelho, conhecer um pouquinho mais. Às vezes, lá nos tarefeiros, né, Carlos, a gente vai fazer uma palestra, quer falar um pouco de Jesus, dá um pouco mais de ensinamento, falar um pouquinho mais da questão moral, falar um pouquinho mais desse mestre, dessa autoestima que ele traz para nós, as suas orientações, as suas instruções. Jesus tem as passagens, né, aquilo que ele vivenciou, que ele conta para nós no Evangelho, mas tem aquela parábola que ele traz também para dar exemplificar, né? Então ele junta todo esse ensinamento, é um mestre mesmo, é um mestre. E esse mestre ele deve estar na nossa vida no dia a dia, né? Leia o Evangelho, leia trechos do Evangelho, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, conheça um pouco mais de Jesus, traga para dentro de casa, traga no seu dia a dia, traga nas suas preces, nas suas orações, converse, tenha intimidade com Jesus, é um espírito, tem intimidade com Jesus, né? Nas horas boas, nas horas não tão boas, né? Quando a gente precisar dele, tá? É um irmão, né? O irmão maior, vamos dizer assim, que está nos auxiliando nesse momento. Então, acho que é um pouquinho disso, Carlos e Fábio, para falar de Jesus e um pouquinho desse Deus maravilhoso também. É isso aí, Ronaldo. Olha, numa era que a gente se conecta a tudo, né? Se conecta a novas amizades, se conecta no celular, se conecta no computador e assim por diante. Por que que você não tenta se conectar verdadeiramente com Jesus? E essa conexão, ela é feita muito de forma muito mais simples do que a gente imagina, porque muitas vezes a gente esquece, né? Ou prega coisas tão superficiais como palavras bonitas, locais certos, né? É, é claro que existem locais, existem determinadas datas que, por ser lembrado muito mais, as emanações deles são muito mais fortes e mais sentidas. Logo, já passou o ano aí, tá acabando já, né? Chega Natal e as pessoas que conseguem se apegar ao sentido espiritual do Natal conseguem sentir essas emanações, esse reflexo, né, da amorosidade, da caridade que Jesus representou tanto. Mas isso deveria ser uma constante na nossa vida, né? Você lembra, e a gente fala assim, você lembra de Jesus quando eu abri a palestra só quando você está precisando de algo, e quando você ganhou muita coisa, e quando você está de férias, e quando você está viajando, você se conecta com ele para agradecer, para falar assim, olha, esteja aqui comigo, né? Viaja comigo, coisas simples, né? Às vezes a gente cria muitos subterfúgios, muitas situações desnecessárias. E se ele tem conhecimento espiritual, como a gente acredita que ele tem, ele pode muito mais e sabe muito mais sobre nós do que às vezes a gente mesmo tenta se enganar. Então, é muito mais válido, no meu ver, palavras sinceras que saem realmente do teu espírito, da tua alma, do teu coração, da tua mente, desse conjunto todo, do que palavras decoradas, bonitas, lindas poesias, de vibração muito pouco baixa, né? Que vai bater no teto ali e vai voltar, vai encantar muitas vezes somente o seu ego. Então, pensa nisso, se conecta com Jesus de uma forma bem bacana, aproveita aí
os ensinamentos dele e bora pôr em prática. Uma coisa que a gente não falou, que Jesus não foi criado Jesus, né, no mesmo dia, assim, Deus foi lá e criou Jesus, ser iluminado. Não, ele foi criado como todos nós. Passou por todas e várias encarnações até se tornar o Jesus que a gente conhece. Ou seja, nós temos potenciais de chegar lá, mas a gente tem que começar. Você está começando sua jornada nesse modelo, por isso que ele é um modelo, ele ensinou o caminho, né? Um modelo a ser atingido. Você está começando porque, olha, de um jeito ou de outro nós chegaremos lá, mas a gente tem que começar em algum momento, para não demorar de muito, né? Então pensa nisso, tá bom? Fica com Deus. Até semana que vem. Abraço.